Cientistas, astrônomos e cosmólogos concordam que o universo, como o conhecemos, nasceu em uma vasta explosão que gerou a maior parte da matéria e das regras físicas que governam nosso universo em constante expansão. O telescópio espacial James Webb, o observatório espacial mais poderoso da humanidade, elevou nosso conhecimento do cosmos a novas alturas. O telescópio encontrou uma estrutura que contradiz as expectativas da hipótese do Big Bang, a explicação cosmológica dominante. Essa descoberta surpreendente levanta questões empolgantes sobre as origens e o desenvolvimento do nosso cosmos, fazendo com que os cientistas se esforcem em busca de novas respostas. Poderia esta ser mais uma crítica à teoria do Big Bang? Fique ligado, vamos explorar mais profundamente. Os fundamentos da teoria do Big Bang afirmam que toda a matéria atual e passada no universo surgiu há cerca de 13,8 bilhões de anos. Nesse ponto, toda a matéria estava comprimida em uma pequena bola de densidade infinita e calor imenso conhecida como singularidade. A singularidade expandiu repentinamente. E o cosmos como conhecemos começou. De acordo com essa ideia, o universo resfriou o suficiente após a primeira expansão para permitir o desenvolvimento de partículas subatômicas e, eventualmente, átomos básicos. Grandes nuvens desses materiais primordiais se fundiram gravitacionalmente para criar estrelas e galáxias. Os cientistas acreditam que o universo deve ter se originado como um único ponto de densidade infinita e tempo finito, que então começou a se expandir. Trabalhando retroativamente a partir da condição atual do universo, eles criaram uma linha do tempo de eventos através de testes de ideias teóricas, experimentos envolvendo aceleradores de partículas e estados de alta energia. Conduzindo estudos astronômicos que observaram o universo profundo, eles criaram uma linha do tempo de eventos que começou com o Big Bang e levou à fase atual da evolução cósmica. Isso ocorreu porque as temperaturas eram insuficientes para gerar novos pares de prótons e antiprótons. A aniquilação em massa ocorreu instantaneamente, deixando apenas um em cada 1010 dos nêutrons e prótons originais, sem antipartículas. Um processo semelhante aconteceu para elétrons e pósitrons cerca de um segundo após o Big Bang. Após essas aniquilações, os prótons, nêutrons e elétrons sobreviventes deixaram de viajar em velocidades relativísticas. A densidade de energia do universo era dominada por fótons, e em menor grau, neutrinos. Essa era conhecida como nucleossíntese do Big Bang e começou alguns minutos após a expansão. Nêutrons e prótons começaram a se combinar para gerar os primeiros átomos de deutério e hélio do universo, quando as temperaturas caíram para 1 bilhão de Kelvin e as densidades de energia diminuíram para aproximadamente o equivalente ao ar. No entanto, a maioria dos prótons no universo permaneceu sem se combinar como núcleos de hidrogênio. Após aproximadamente 379 mil anos, elétrons se fundiram a esses núcleos para criar átomos, enquanto a radiação se dissociava da matéria e se espalhava sem obstáculos pelo espaço. Esta radiação é agora conhecida como radiação cósmica de fundo, a luz mais antiga do universo. Nos bilhões de anos que se seguiram, as partes relativamente mais densas do universo, como a matéria, se dispersaram de maneira relativamente uniforme e foram atraídas gravitacionalmente umas pelas outras. Como resultado, elas se tornaram ainda mais densas, gerando nuvens de gás, estrelas, galáxias e outras formações cósmicas que vemos hoje. Isso é conhecido como a época da estrutura, pois foi durante esse período que o universo atual começou a se formar. Isso inclui matéria observável dispersa em formações que variam de estrelas e planetas a galáxias, aglomerados de galáxias e superaglomerados, onde a matéria está concentrada, separados por vastos vazios que contêm apenas algumas galáxias. Os detalhes desse processo são determinados pela quantidade e tipo de matéria no cosmos, com 4 categorias postuladas sendo matéria fria, quente, escura e barônica. No entanto, os primeiros momentos do universo, desde os segundos após o Big Bang, são tópicos de muita discussão, uma vez que as regras gerais da física não existiam naquela época. É impossível imaginar como o universo poderia ter sido regulado. Além disso, os testes que podem gerar a energia necessária ainda não foram realizados. A condição do cosmos era extremamente instável devido ao enorme calor e densidade da matéria. Como resultado, ele começou a expandir e esfriar, resultando no surgimento das forças fundamentais da física. Acredita-se que a força primária que controla o universo tenha começado a se separar aqui. A etapa inicial desse processo foi a separação das forças gravitacionais das forças de calibre, que são responsáveis tanto pelas forças nucleares forte e fraca quanto pelo eletromagnetismo.
A temperatura do cosmos foi baixa o suficiente após o Big Bang para que o eletromagnetismo e as forças nucleares fracas também se separassem, estabelecendo duas forças distintas como a forma atual do universo. Conforme a densidade e a temperatura do universo diminuíam, a energia de cada partícula também diminuía, e transições de fase ocorriam até que as forças básicas da física e as partículas elementares assumissem sua forma atual. Este período é menos especulativo, uma vez que a energia das partículas teria caído para níveis alcançáveis pelos experimentos de física de partículas. Embora esta não seja a única explicação atual de como o universo surgiu, a explicação do estado estacionário e a teoria do universo oscilante são as mais comumente aceitas e populares. O modelo não apenas explica a gênese de toda a matéria conhecida, as regras da física e a estrutura em larga escala do universo, mas também explica a expansão do universo e uma variedade de outros fenômenos. Observações de muitos observatórios, incluindo o telescópio espacial Hubble, têm validado geralmente a ideia do Big Bang. Os cientistas descobriram o resquício do Big Bang, a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que oferece evidências convincentes da primeira expansão rápida. Se a densidade do universo fosse igual ou menor que a densidade crítica, a expansão diminuiria, mas nunca cessaria. Neste cenário, conhecido como grande congelamento, o universo continuaria a se expandir até que a formação de estrelas cessasse devido à combustão de todo o gás interestelar em cada galáxia. Enquanto isso, todas as estrelas existentes morreriam, transformando-se em anãs brancas, estrelas de nêutrons ou buracos negros. Colisões entre esses buracos negros resultariam na coleta de massa em buracos negros mais proeminentes e significativos ao longo do tempo. A temperatura média do universo se aproximaria de zero, e os buracos negros evaporariam após liberarem sua última radiação de Hawking. Além disso, a distribuição de galáxias no universo visível parece corresponder às expectativas teóricas. A determinação de Edwin Hubble da enorme distância para a espiral nebular mais próxima em 1924 demonstrou que esses sistemas eram de fato outras galáxias. Ao mesmo tempo, Hubble começou a trabalhar em um conjunto de marcadores de distância usando o telescópio Walker do Observatório Mount Wilson. Hubble descobriu uma relação entre distância e velocidade de recessão em 1929, agora conhecida como Lei de Hubble. Como sucessor do telescópio espacial Hubble, o telescópio espacial James Webb tem sido capaz de mergulhar mais profundamente nos segredos do universo, graças à sua tecnologia e sensibilidade aprimoradas. Como mencionamos anteriormente, o telescópio identificou uma estrutura cósmica massiva durante suas primeiras observações, desafiando nosso conhecimento atual. Essa estrutura, apelidada de a Grande Anomalia, é composta por uma gigantesca teia cósmica que parece violar as previsões da teoria do Big Bang. A rede se estende por milhões de anos-luz e demonstra um grau de coerência e ordem difícil de explicar dentro do atual quadro da cosmologia. A descoberta da Grande Anomalia pelo telescópio espacial James Webb enviou ondas de choque pelo mundo científico, questionando a compreensão atual das origens do universo. Os cientistas têm sido inspirados pela descoberta da Grande Anomalia a criar novas teorias cosmológicas que possam explicar essa estrutura. Uma possibilidade é que processos físicos ou interações previamente não descobertos tenham ocorrido durante as fases iniciais do desenvolvimento do universo. Esses processos podem ter alterado a distribuição de matéria em escalas maciças, resultando na conhecida teia cósmica. A descoberta da Grande Anomalia destaca a natureza em constante mudança do conhecimento científico e enfatiza a necessidade de investigação contínua e estudos para desvendar os segredos do universo. Os cientistas aguardam ansiosamente futuras observações com o telescópio espacial James Webb para obter mais dados e aprofundar nosso conhecimento sobre essa estrutura estranha. Esperamos que tenha gostado de assistir a este vídeo. Se sim, temos certeza de que você vai gostar do próximo vídeo aqui. Obrigado por assistir.